Meu nome é Raul Robson. Desde 2012, eu conheci o filme O Segredo no YouTube. Eu estava na minha lan house, tinha ali 4 computadores que os clientes acessavam. E eu fazia uma impressão para um cliente e falou: Cara, olha esse filme e dá uma olhada nele, que tem muita coisa assim que pode agregar a você. Você já é um cara que está começando a querer empreender. Aí eu peguei e falei: Ah, beleza, né? Em casa eu olho. Aí cheguei em casa, salvei no pendrive. Assisti O Segredo, que tem o finado Bob Proctor, que escreveu o livro foi a Roma. Roma, acho que é Roma o nome dela. E aí, depois que eu vi esse filme, eu comecei a entender que a gente é capaz de modular os nossos resultados de acordo com o que a gente acha que a gente merece. Então, antes disso, eu era muito pessimista. Eu achava que as coisas vinham até mim de uma maneira muito difícil. Quando eu tinha sucesso, eu achava que aquilo ali não era para mim. Eu achava, bom, aconteceu uma coisa boa, vai acontecer alguma coisa ruim. Eu achava que eu não merecia. Tinha o meu. O pessoal fala nessa área, termostato financeiro era para ganhos assim baixos, mal eu conseguia passar o mês, né? Que eu ganhava. Mas depois que eu vi O Segredo, eu comecei a entender que eu tenho que modular minha linha de pensamento. Como? Tentar atrair coisas que eu quero, não que eu não quero, que eu focava no que eu não queria. E aí eu aprendi a focar no que eu queria. E aí que eu comecei a sentir as coisas mudar. Como que eu fosse um imã e comecei a atrair coisas assim que eu só ia somando e falando, nossa, tá dando certo, tá dando certo. Depois eu conheci a autossugestão. O escritor Henry Conway foi um homem que era psicólogo. Ele tinha uma clínica na cidade de Nancy, na França, e ali ele usava autossugestão para ajudar as pessoas a curar, principalmente questões físicas, né? Não tem como você fazer uma autossugestão para outra pessoa. Você dá uma sugestão, mas a pessoa ela tem que entender aquilo e ela tem que trabalhar aquilo na cabeça dela como uma autossugestão. Então ela começa a criar uma narrativa, aonde ela começa a falar mais do que ela quer, como se fosse ali um enredo, né? Um script da vida dela, como ela quer que seja, não vivendo as circunstâncias, né? Então, Emily Guer foi um notável psicólogo que criou um método de psicoterapia baseado na autossugestão. O que declaramos interfere nos resultados. Se não tomarmos ciência do que falamos a nós mesmos, estamos sujeitos às crenças já configuradas na mente. Ou seja, que nem eu falei antes de 2012 de ver o filme O Segredo, eu tinha crenças limitantes, entendeu? Então eu estava sujeito a essas crenças. Como? Família, como eu via meu pai e minha mãe lidar com dinheiro, lidar com relacionamento, como eu via meus amigos crescer no bairro pobre e tudo mais. Então aquilo ali foi moldando. Então, até que você não tem esse hack, é tipo, como se fosse programação. Como que você programa o computador? Com código. Como você programa a mente? Falando o que você deseja, o que você quer. Fazendo autossugestões positivas. Exemplo de autossugestão sobre sentimento. Eu sinto que o meu relacionamento é muito bom. Eu sinto que o meu parceiro me ouve e eu entendo ele da mesma maneira. A gente tem uma ótima relação de amor, né, amizade, companheirismo. Isso você vai falando. E o que acontece? Conforme vai armazenando no subconsciente, toda vez que você tiver uma situação, sem você perceber, você vai sempre direcionar para o que você está declarando, nunca o oposto. Tem como você declarar que você é da paz e viver no ódio? Tem como. A autossugestão faz o subconsciente entender a intenção e, assim, com base nessa informação, traz à tona nosso desejo, através do impulso da ação. Quando você faz autossugestão constantemente, todos os dias, seu subconsciente ele fica programado. Então, se você quer uma vida financeira melhor, então você fala, sinto que o dinheiro vem até mim de uma maneira fácil. Eu não faço muito esforço para ver a riqueza prosperar ao meu redor. Entendeu? E uma vez você declarando isso e você sendo um ponto de equilíbrio, respinga para todos que estão em volta. Porque uma vez que você procura o bem-estar para si mesmo, todos que estão perto de você também impactam. Muitas pessoas confundem dedicando a vida, às vezes, esposa ao marido, marido à esposa, às vezes deixando de cuidar
né, da estética dele, da saúde dele, de fazer, às vezes, um treino, de cuidar, às vezes, do vestuário, e fala, não, meus filhos têm que andar bem, eu não importo por mim. Mas ele tem que entender o seguinte, quanto melhor nós, né, todos nós estivermos, a nossa família ela acompanha. Então, se você comer bem, sua família vai comer bem. Então, é automático. Então, você tem que direcionar sempre para você. Quando você está no bem, o resto também fica bem. Então, toda vez que você armazena isso no subconsciente, o impulso de ação é o seguinte: a gente não faz nada no automático. Tudo que a gente faz, tudo que a gente decide, já está configurado na nossa mente subconsciente. Se eu colocar aqui 3 camisetas, uma azul, uma vermelha, uma preta, e falar assim para vocês escolher uma cor, azul. Você não está escolhendo essa cor de pronto. Você está acessando em milésimos de segundo informações desde a sua infância, desde aquela bicicleta azul que você teve, desde naquele boneco, aquela boneca, coisas que fazem você gostar do azul. E quando você escolhe o azul, não é coincidência, já está programado. Então tudo está armazenado, a gente só vive, se a gente não configurar isso ao nosso favor, a gente vive no automático. Aí essa questão é muito importante. A imaginação sempre vence a força de vontade. Exemplo, eu vou começar a academia. Só que é o seguinte, a sua imaginação, você se vê como uma pessoa que não tem o físico, né, atlético. Cara, vocês podem ver que tem várias pessoas que treinam há anos e não conseguem mudar o corpo, não emagrece, não cresce, às vezes é muito magro, não pega músculo. Porque ela tem que usar a imaginação e na hora que ela começar a se ver, ela tem que ver ela naquele estado de encontrar de físico. Isso serve para tudo. Por quê? A força de vontade é aquela assim, nossa, eu tenho que trabalhar muito para me ganhar dinheiro. Mas se você não usar a imaginação para se ver com aquele carro de luxo, para se ver naquela mansão, a imaginação, ela às vezes está configurada para baixos resultados. Então o que acontece? A força de vontade você vai lutar, 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 mas não está alinhado, e aí você não vai ver o quê? Resultado. Você vai acabar só tendo força de vontade. Muitas pessoas é guerreira, acorda de madrugada, trabalha pra caramba, descarrega e carrega um caminhão assim. Você fala, meu, como que é possível? Só que é o seguinte, a imaginação dela não está configurada para o que ela realmente quer de prosperidade. Então ela está só ali no ciclo. Mas é o seguinte, quando você usa a imaginação e você alinha ela com a força de vontade, uma não soma a outra, né? Uma potencializa em mais de 10 vezes a outra, entendeu? Então, ou seja, na hora que você alinhar a sua imaginação, que é o quê? Você imaginar o estado que você quer viver em todas as áreas da sua vida, né? Sentimental, financeira e etc. E você usar a força de vontade, que é o impulso ali de fazer, as coisas começam a acontecer de acordo com o que você quer. Sempre você vai estar vivendo na sua vida o que você quer. Então, se você não está vivendo como você queria, você está deixando, né, você não está imaginando, porque senão você fica sujeito a informações externas, né, do mundo, como rede social, comercial de TV, filmes, todo meio de comunicação que você acessa, filmes, séries e tudo mais, é meio que uma hipnose. Você está sendo hipnotizado. Pessoas extremamente inteligentes usam disso para fazer você querer comprar alguma coisa, fazer você ter uma deprê para você acessar tal coisa. Então, tudo já é meio que configurado. Se a gente não tomar ciência disso, a gente fica a mercê. Então, a gente acaba só sobrevivendo, a gente acaba não vivendo. Será que a gente tem vivido ou só sobrevivido, né? A gente tem que fazer o que realmente impacta a gente. Ó, use a autossugestão ao seu favor e não contra. Uma questão muito importante. Essa voz da sua cabeça, ela é amiga ou ela é inimiga? Essa voz que a gente tem, que a gente conversa, que a gente pensa, que a gente medita, será que ela está te ajudando, te impulsionando, te levando, né, para voar ou ela está te trazendo para baixo? Falando que você não consegue, falando que você não é capaz, falando que você não pode. Então você tem que começar a partir de hoje analisar essa vozinha da sua cabeça, que é o ego. O ego, ele é embaçado, entendeu? Porque às vezes ele pode te atrapalhar. Você pode ter um mega potencial e às vezes aquela vozinha tá fazendo você travar e aí você tem que dominar ela e falar, não. Aí você não fala, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Você fala, eu quero isso, eu quero viver dessa maneira, é assim que eu vou fazer. E aí você cria um protocolo
de como você quer que a sua vida seja, e aí você, se não for desse jeito que você está falando, você tem responsabilidade de fazer acontecer, entendeu? A partir de hoje é bom ter esse tipo de noção. Sempre tenha em mente que o que você fala será armazenado na sua mente subconsciente. Coisas boas ou não. Então, falar o que se deseja é o início da mudança de mindset. Programação de comportamento. Então, nosso comportamento ele sempre vai ser configurado de acordo com as crenças e tudo que a gente fala e tudo que a gente determina. Se você quiser, se você tem algum tipo de vício, algum tipo de coisa, você nunca pode falar assim, que merda, mais uma vez eu caí, nossa, que raiva, eu bebi, eu queria parar de beber. Não, você tem que ser grato. Você olha para toda a bebida que você bebeu na vida e fala, ó, foi bom, curti, né? Me diverti, mas a partir de hoje eu vou ser uma pessoa que não vou beber mais. Você agradece, você tem que ter gratidão pelo que passou. Tudo que você fez, você não pode repudiar, porque a mente é meio contrário. Quanto mais você bate, mais o desejo vem. Você tem que abraçar, só que você fala, a partir de hoje não vai rolar, entendeu? Aí você começa a ter o quê? Um controle sobre o comportamento. Eu já tive várias experiências com droga, bebida, e, tipo, o conhecimento disso, na infância, assim, 17, 18 anos, eu entendia e eu conseguia sair, sabe, de maneira tranquila. Porque eu nunca fui uma pessoa. Depois que eu vi o segredo também, melhorou mais. Mas, tipo assim, de ficar, às vezes, colocando isso na minha cabeça como um peso, sabe? Eu falei, não, curti mesmo, foi legal e não vou ficar me culpando, né? Então, graças a Deus, eu também tive essas questões que me ajudam muito. Mas depois que eu vi, depois quem puder ver lá no YouTube O Segredo, é muito bom. Ele relata muito sobre isso, como. E essa questão da autossugestão, eu conheci isso há pouco tempo, esse livro, né? Eu ouvi o audiolivro dele umas 6 vezes. É muito bom, quem puder também ouve. Então é isso. O que eu queria deixar aqui. Tem mais não, né? É. Cuide da qualidade de seus pensamentos. Qualidade, ó. Marco Aurélio foi um filósofo do estoicismo, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar estoicismo. E ele fala: a sua alma assume a cor de seus pensamentos. Então, tem que ver, porque isso é verdade, porque se você tiver pensamentos bons e tudo mais, sua alma ela vai ser, né, uma colhida e tal. Se tiver pensamentos ruins, ela vai ser obscura, vai ser acinzentada. Então eu deixo com vocês agora essa palestra, assim. Espero que vocês tenham gostado. E isso aqui é o início, né, que eu quero futuramente, sei lá, montar algum método, alguma coisa para me estar compartilhando, que é uma coisa que meu